Boa noite a todos e a todas. Hoje conversaremos mais um pouco sobre a poesia de Paul Valéry e, em especial, sobre o Cemitério Marinho, considerado um dos maiores poemas do século XX, publicado exatamente no ano de 1920, 2 anos antes dos sonetos a Orfeu, de Rilke, poeta com o qual tem várias afinidades, como o uso das formas tradicionais e das técnicas clássicas de versificação, mas com um olhar moderno. O título do poema remete ao conhecido cemitério de Sète, comuna francesa localizada nas proximidades do mar Mediterrâneo e lugar de nascimento do poeta. Apesar dessa circunstância, podemos pensar no título Cemitério Marinho como um expressivo oxímoro, já que cemitério remete à rigidez, imobilidade, decomposição, finitude e outras ideias associadas à morte, que Rilke, aliás, chamava de Madame la Mort, enquanto marinho indica imagens mentais de fluidez, mobilidade, vitalidade e ainda o devir temporal, representado pelo fluxo das águas de um rio, no conhecido adágio de Heráclito. Aliás, há uma frase quase idêntica de Confúcio. Nas mesmas águas entramos e não entramos, somos e não somos. A junção ambígua desses dois termos resume o tema-chave da peça: o embate entre o impulso vital e a ânsia de aniquilamento, tensão já poetizada na jovem parca e uma das obsessões de Valéry. A epígrafe de Píndaro: ó minha alma, não aspira à vida imortal, mas esgota o campo do possível, dialoga com a antítese apresentada no título e com as oposições entre céu e mar, absoluto e relativo, palavra e silêncio, luz e sombra, vida e morte, que darão a tônica ao poema, numa linguagem cada vez mais cifrada. A narração desse monólogo antitético, um monólogo de antíteses, ocorre ao meio-dia, enquanto a jovem parca sucede à noite. A voz do narrador não é identificada, nem mesmo por um artifício mitológico. Pode ser o próprio poeta, a consciência consciente, o destino universal, ou qualquer outro sujeito interpretado na hermenêutica, não havendo qualquer pista clara no texto sobre essa identidade. O cenário se limita à proximidade do mar, sempre recomeçado, onde esse misterioso eu faz a sua meditação
sobre a impermanência de todas as coisas. Vamos ler o poema na tradução de Jorge Vanderlei, presente no livro As Ilusões da Modernidade. É um livro fantástico do João Alexandre Barbosa, em que ele estuda Baudelaire, Mallarmé, Valéry, João Cabral, Haroldo de Campos, entre outros temas e autores. O cemitério marinho. Esse teto tranquilo, onde andam pombas. Preme em tumbas e pinhos, quando tomba pleno o meio-dia, e cria abrasado o mar sempre recomeçado. Ó recompensa, após o ter pensado, o olhar à paz dos deuses prolongado. Que labor de lampejos se consuma, plural diamante de furtiva espuma, e a paz que se parece conceber. Quando no abismo um sol procura pausa, pura obra-prima de uma eterna causa, o tempo cintila e o sonho é saber. Tesouro estável, templo de Minerva, massa de calma e visível reserva, mar soberano, olho a guardar, secreto, sob um véu de chama, o sono que acalma. Ó meu silêncio! Edifício em minha alma, dourado cume de mil telhas, teto, templo do tempo, expresso num suspiro, chegado no alto, eu amo o meu retiro, de todo envolto em meu olhar marinho. E como aos deuses melhor doação, semeia a serena cintilação, desdém soberbo em meu alto caminho. Como no gozo o fruto se dissolve, e em delícia sua ausência se resolve, na boca em que se extingue sua forma, sorvo aqui o futuro dos meus fumos, e canta ao céu a alma que consumo, as margens que em rumores se transformam. Belo céu, vero céu, me transfiguro. Depois de tanto orgulho, e estranho e impuro lazer, mesmo com forças a contento, eu me abandono ao reluzente espaço e ao lar dos mortos, feito sombra, passo confinado a seus débeis movimentos. Às tochas do solstício, a alma aceita, e bem defende a justiça perfeita da luz com suas armas sem piedade. Torno-te em teu lugar de origem pura, mas olha, ter a luz por criatura supõe de sombra uma triste metade. Só para mim, exclusividade extrema, perto de um peito às fontes do poema, dividido entre o vácuo e o fato puro, quero escutar minha grandeza interna, amarga, escura e sonora cisterna, n'alma um vazio som, sempre futuro. Ó falso prisioneiro da folhagem, golfo que engole as grades em ramagem, vês nos meus olhos segredos ardentes, que corpo ao seu fim
ocioso me impele, que fronte aos ossos da terra o compele. Uma centelha lembra meus ausentes. Fechado, sacro, em fogo imaterial, terreno ofertado à luz matinal. Pleno de chamas, amo este lugar, composto em ouro e pedra, sombras, árvores, onde por sobre sombras treme o mármore, sobre as tumbas fiel repousa o mar. Cão esplendente afasta adoradores, quando sozinho, em riso de pastores, calmo apacento ovelhas misteriosas, rebanho branco de tumbas quiescentes, afasta logo essas pombas prudentes, e os olhos vãos e os anjos curiosos. Aqui chegado é preguiça o futuro, toda a secura arranha o inseto puro, queimado e findo é tudo ao ar doado, e há alguma que não sei, severa essência. A vida é ampla quando ébria de ausência, doce a amargura, o espírito aclarado, os mortos vão bem, guardados na terra, que os aquece e os mistérios lhes encerra. Um meio-dia, imóvel na amplidão, pensa em si mesmo e se vê satisfeito. Completa fronte, diadema perfeito, eu sou em ti secreta alteração. Só tens a mim para te proteger. Remorsos, dúvidas que eu conhecer, do teu grande diamante são defeitos. Mas numa noite pesada de mármores, um povo errante entre raízes de árvores, tem lentamente o teu partido aceito. Eles se apagam numa ausência franca, bebeu a argila rubra a espécie branca, o dom da vida em flores se recria. Dos mortos, onde as frases familiares, as artes próprias, almas singulares, efia a larva onde o pranto nascia. Os gritos das donzelas excitadas, os olhos, dentes, pálpebras molhadas, o seio, encanto que brinca com fogo, o sangue, luz nos olhos que se rendem, os bens finais e os dedos que os defendem, tudo retorna à terra e ao mesmo jogo. E tu, grande alma, por um sonho esperas, que já não tem as cores das quimeras, que a humanos olhos o ouro e a onda trazem. Cantarás quando apenas vaporosa? Tudo me foge à presença porosa, sagradas ânsias também se desfazem. Magra imortalidade, negra e de ouro, consoladora horrível em seus louros, que fazes da morte um seio materno, bela mentira, a cilada mais pia, quem não conhece e quem não repudia, o crânio oco, este sorrir eterno. Profundos pais, cabeças desertadas, sob o peso e o tratado das enxadas, sois a terra e os passos nos perturbais. O irrefutável roedor, o verme, não é para vós que dormis inermes, é para a vida e não me deixa mais. Amor, talvez, ou ódio, é que o anima?
tanto o seu dente oculto se aproxima, que os nomes todos lhe são convenientes. Que importa? Ele vê, sonha, quer, reclama. Ama-me a carne, e mesmo em minha cama, a este ser pertenço eternamente. Zenão, Zenão de Eleia, desumano. Feriste-me de um dardo, alado e insano, que voa e está inerte nos espaços. Gera-me o som, rouba-me o dardo, a vida. Ó sol, que tartaruga a alma surgida, ver Aquiles imóvel nos seus passos. Não, não, de pé, as horas sucessivas, quebra meu corpo a forma pensativa, bebe meu seio a brisa renascida, um novo frescor do mar exalado, devolve minha alma, ó poder salgado. Vamos à onda, ao ímpeto da vida. Sim, grande mar de delírios dotado, pele de pantera, manto rasgado, é por 1000 ídolos do sol ferido, ébria da carne azul, hidra absoluta, que em luz a própria cauda morde e luta, num tumulto ao silêncio parecido. Eis se ergue o vento. Há que tentar viver. O ar me abre e fecha o livro que ia ler. Vaga audaciosa, as rochas te esfacelas, pois voa, página que enlouqueceste. Rompei, vagas de águas felizes, este teto tranquilo onde bicavam velas. O Cemitério Marinho, tradução de Jorge Vanderlei. Muito bem. A primeira estrofe tem início com uma imprecação ao céu, chamado de teto tranquilo, e, mais adiante, de tesouro estável, templo de Minerva, templo do tempo, e outros epítetos em associação com imagens idílicas de pássaros e pinheiros, mas também de tumbas, que prenunciam as dúvidas manifestadas ao longo do poema sobre a permanência da vida, o futuro, a imortalidade e outras questões metafísicas, cujo clímax acontece nas estrofes 21 a 24, com a citação da aporia de Zenão de Eleia sobre a corrida entre Aquiles e a tartaruga. A aporia é um problema filosófico de difícil resolução. Os versos dizem: Zenão, Zenão de Eleia, desumano, feriste-me de um dardo alado insano, que voa e está inerte nos espaços. Numa metafórica negação do movimento como progresso linear. Os eleatas, sobretudo Zenão, defendiam a inexistência do movimento. E numa tentativa alegórica de defender a sua tese, Zenão diz que numa corrida entre uma tartaruga e Aquiles, Aquiles jamais conseguiria alcançar a tartaruga. Bem, o paradoxo desesperançoso é superado na última estrofe, onde o narrador, afinal,
aceita a existência. Há que tentar viver, vencendo o niilismo e o desejo de absorção pelo vazio. Neste poema, que tem merecido diversas interpretações filosóficas, a despeito da pouca importância dado pelo autor ao conteúdo de seus versos, temos algo muito próximo à chamada comédia do intelecto, sonhada por Valéry, distinta da comédia teológica de Dante e da comédia social de Balzac, por enfocar as aventuras da consciência humana, conforme diz João Alexandre Barbosa, num livro maravilhoso chamado Paul Valéry e a Comédia Intelectual. Lembrando que comédia não significa apenas uma obra engraçada, uma obra que motiva o riso. A Divina Comédia de Dante, por exemplo, não tem nada engraçado. A comédia era entendida como o gênero literário em que um vocabulário mais erudito se misturava a um vocabulário mais chulo, né? Mais ligeiro, entre outras acepções da palavra comédia, que não significa apenas riso. No caso de Dante, essa comédia diz respeito à viagem metafísica, né? Ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. No caso de Balzac, um retrato, né, social da vida francesa do século XIX. E no caso de Valéry, as aventuras da consciência humana. O Cemitério Marinho é uma das composições mais elaboradas de Valéry, que escreveu nada menos que 3 versões do poema, conforme diz João Alexandre Barbosa, no ensaio Leitura Viva do Cemitério, com a diferença que vão nessas diferentes versões, abre aspas, desde o número de estrofes, 7, 10, 23, até variantes fundamentais de versos, que hoje parecem absolutamente intocáveis. E J.L. Austin afirma que Valéry via o que hoje chamamos de versão definitiva, esta que o leitor lê agora, como ainda um esboço daquilo que merecia correções, acréscimos e diminuições. Fecha aspas, ponto. O poeta organizou o Cemitério Marinho em 24 estrofes de 6 versos, na terceira versão, num total de 144 linhas. É uma peça de extensão mais reduzida ou concentrada do que o esboço de uma serpente. E o metro utilizado foi o decassílabo, o alexandrino, mais solene, empregado na Jovem Parca. A escolha da estrutura métrica empregada na orquestração do Cemitério Marinho, bem como o processo de criação do poema, foram justificados por Valéry nos seguintes termos,
dois pontos, abre aspas. Quanto ao cemitério marinho, essa intenção, primeiramente, foi apenas uma imagem rítmica vazia, ou cheia de sílabas inúteis, que veio me obcecar por algum tempo. Notei que essa imagem era decassilábica e refleti um pouco sobre esse tipo tão pouco empregado na poesia moderna. Parecia-me pobre e monótono. Era quase insignificante perto do alexandrino, elaborado prodigiosamente por 3 ou 4 gerações de grandes artistas. O demônio da generalização sugeria que se tentasse levar esse 10 à potência do 12. Ele me propôs uma certa estrofe de 6 versos e a ideia de uma composição baseada no número dessas estrofes e consolidada por uma diversidade de tons e de funções que lhe serão destinados. Entre as questões deveriam ser instituídos contrastes ou correspondências. Essa última condição logo exigiu que o poema possível fosse um monólogo do eu. Era preciso que meu verso fosse denso e muito ritmado. O tipo de verso escolhido, a forma adotada para as estrofes, davam-me condições que favoreciam certos movimentos, permitiam certas mudanças de tom, solicitavam um certo estilo. O cemitério marinho estava concebido. Um trabalho bastante longo veio a seguir. Fecha aspas, ponto. Nesta sucinta confissão, Valéry expôs um aspecto notável de seu método de compor poesia, qual seja a formulação de um problema prévio, cuja resolução será a própria execução do poema. Daqui nasce, por exemplo, a principal meta, né, do grupo francês Oulipo, um grupo de poetas contemporâneos franceses, né, da década de 1970, na qual se destaca Jacques Roubaud, que estudaremos daqui a 2 semanas. Os poetas do grupo Oulipo faziam exatamente isso. Eles se propunham a resolução de um problema pensado previamente, seja no texto em verso ou em prosa. Um romancista francês, por exemplo, inventou de escrever um romance sem a letra A. Como ele conseguiu, eu não faço ideia. Mas voltemos à aula. O exercício racional se manifesta não apenas na adoção da forma métrica, que define o ritmo da composição, mas também na escolha e distribuição das rimas, que seguem a sequência AA, B, CC, B, onde, conforme João Alexandre Barbosa, abre aspas, B é sempre masculina, isto é, aguda e oxítona, e as demais femininas, isto é, graves ou paroxítonas. Fecha aspas, ponto. Podemos supor que até o vocabulário do cemitério
as imagens, metáforas e citações no poema tenham sido pensados previamente, como um exercício intelectual ou equação do espírito, próprios de um Monsieur Teste, que fez do artesanato poético o modelo ideal de seu pensamento, voltado à organização racional das coisas e ao estudo de si mesmo. Esse planejamento prévio do poema tem como antepassado a filosofia da composição e o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, que influenciou diretamente Valéry e toda a geração simbolista. Valéry fez da poesia uma síntese pessoal entre a matemática e a filosofia, que permanece até hoje, para os seus leitores e críticos, como uma esfinge misteriosa, desafiadora e fascinante. O Cemitério Marinho é um dos poemas capitais do século XX, ao lado da Terra Devastada, de T.S. Eliot, dos Cantos de Ezra Pound, das Elegias de Duino, de Rilke, e de outros monumentos do alto-modernismo, mas talvez seja o menos influente na poesia contemporânea. Valéry não foi um inventor de formas. Ao contrário, sua dicção simbolista sugere a alguns uma posição anacrônica, deslocada na era do jazz, da psicanálise e do cinema. Valéry teria sido um último aristocrata do século XIX, ao lado de Rilke, ou mesmo um epígono de Mallarmé, segundo Blaise Cendrars e Mário Faustino, com poucas relações com o espírito moderno. Todas estas considerações, parcialmente verdadeiras, não anulam a contribuição de Valéry, aliás, de inequívoca modernidade. A visão do poema como um processo racional, guiado por um método e pelo cálculo preciso dos efeitos. A escolha meticulosa de todas as ferramentas com que o poeta irá trabalhar. Do arcabouço métrico, rímico, à semântica, à invenção metafórica e à própria extensão da peça. Temas que estão presentes no pensamento e na prática poética de um dos maiores poetas brasileiros do século XX, que, aliás, dedicou-lhe um poema chamado A Paul Valéry, no livro O Engenheiro, de 1945. O pernambucano João Cabral de Melo Neto. Aliás, em janeiro, nós iniciaremos um novo curso chamado Revisão de João Cabral de Melo Neto, em que estudaremos a poesia completa do autor pernambucano. Bem, por hoje ficamos por aqui e na próxima semana estudaremos Yves Bonnefoy. Boa noite a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.